Glória a Deus, glória a Deus. Levante a sua mão direita, diga: Pai, as minhas mãos levantadas representam que eu estou aberto. Eu rompo agora, diga mais alto, eu rompo agora com a religiosidade, com o criticismo, com a observação, com o tradicionalismo. Eu rompo agora com os sofismas e me abro para receber a tua palavra viva, eficaz, que venha cortar, separar o que é bom do que é mal, o que é certo do que é errado. Que a tua palavra me dê destino e me leve de volta ao propósito original, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda bem forte ao Senhor. O plano B para os dias difíceis. Esse é o tema do que eu quero me basear para ministrar para vocês hoje. O plano B para os dias difíceis. Deus é um Deus de propósitos. Deus não fez nada por acaso. Nós tivemos um mover aqui um desses dias, e o Senhor tomou um dos profetas e disse: tudo que está aqui, o Senhor falou, tem um propósito. Nada aqui é por acaso, tudo tem um propósito, porque tudo da parte de Deus tem um propósito. Nada é acaso. Deus não é acidental, Deus é proposital. Repita isso, anotem isso. Deus não é acidental, Deus é proposital. Então, com isso você tem que entender que você não é um acidente biológico. Você nasceu com um propósito de Deus. Você nasceu por um propósito de Deus. Você nasceu para um propósito de Deus. Você não nasceu por nascer. Você foi gerado por um propósito do próprio Deus. Você está aqui hoje, é um propósito de Deus. Deus estabeleceu os caminhos, Deus usou pessoas, Deus usou as circunstâncias, Deus usou as situações para que você estivesse aqui hoje e estabelecesse o propósito dele. Então entenda que o que o Espírito Santo está fazendo conosco, o que ele quer continuar fazendo conosco nesses dias, nesta série propósito, é levar você ao propósito original. Há um propósito que o diabo tem, há um propósito que é mentiroso, há um propósito que é falso, há um propósito que o diabo tem de levar você para o roubo, para a morte e para a destruição. Mas há um propósito de Deus que vai levar você para a verdade, vai levar você para a felicidade, vai levar você para a realização, vai levar você para a vida eterna, vai levar você a estar com Cristo, vai levar você a ser a pessoa mais feliz deste mundo. Eu não sei se você está entendendo, eu estou ministrando para você. Não permita que nenhuma máscara venha impedir você de reagir, em nome de Jesus. Quem recebe em pé, recebe dobrado. Nesta noite, o Senhor está liberando um novo tempo sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, porque Deus é Deus de destino, e para você alcançar o seu destino, Ele estabeleceu um propósito, onde você vai convergir ao teu propósito original. Não será uma farsa, não será um engano, não será um sofisma, não será uma mentira. Se você recebe, aplauda bem forte ao Senhor aí, dá glória a Deus, diga aleluia, diga uau. Agora é importante nessa sua jornada, exatamente com a idade que você está hoje, porque todos nós temos uma certeza, todos nós temos uma certeza: seremos arrebatados um dia. Todos nós vamos morrer, todos nós. Mas entenda algo: Deus, que é um Deus de propósito, Ele já começou a arrebatar pessoas, Ele já está levando pessoas, Ele está separando essas pessoas em um lugar, até o dia em que todos da terra serão, os que ficarem ainda vivos, todos serão arrebatados, se ajuntarão com os demais que foram arrebatados antes, e então Ele, como justo juiz, Ele vai julgar pelas obras de cada um,
pela fé de cada um, pelo que cada um fez nessa terra, se cumprir um propósito original ou seguir um propósito que não era o propósito de Deus. Por isso, como está escrito, a uns ele dirá: vinde benditos de Pai. A outros ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque não os conheço. Eu creio que eu e você que está assistindo agora, vamos receber uma palavra profética do nosso Senhor: vinde benditos de meu Pai, porque cumpriram o propósito nesta terra, cumpriram, encontraram o caminho e não saíram do caminho. Se você é essa pessoa, dá um brado de glória, diga aleluia, diga glória a Deus, diga uau. E aí nós vamos morar. Às vezes nós falamos, às vezes falamos com Deus, às vezes conversamos entre nós e falamos: poxa, mas eu queria andar com Jesus, como andou os apóstolos, como andou os discípulos. Nós teremos 1000 anos ao lado de Jesus, já num corpo glorificado. Sabe o que é isso? E aí, nós como igreja que cumpriu o propósito na terra, e porque cumpriu o propósito, foi arrebatada, e agora vai estar com Jesus 1000 anos, e vamos então preparar toda a terra, todo o caminho, para então Yahvé habitar conosco. O propósito é muito maior. Mas algumas perguntas são necessárias. Se você fosse arrebatado hoje, qual legado você iria deixar para as pessoas? Qual histórico você ia deixar para as pessoas? Qual lembrança você iria deixar para as pessoas? Você cumpriu o propósito? Você cumpriu o propósito desde o teu nascimento? Você cumpriu com aquilo que era o propósito de Deus na tua vida? Essas perguntas são importantes. Uma outra pergunta importante: o que a sua vida acrescentou na vida dos outros? O que a sua vida acrescentou na vida de outras pessoas? Qual é o memorial que você vai deixar para elas? Qual foi o seu propósito de vida? Quem vai se lembrar de você? O que vão falar de você? Isso é muito importante. Será que valeu a pena? Será que vai valer a pena? Quando estão entendendo, diga aleluia. Em Efésios capítulo 1, verso 3, eu vou te dar muito fundamento hoje na palavra. Efésios 1, verso 3, está escrito assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então entenda, todas as sortes de bênçãos, tudo que eu preciso, tudo que você precisa, já está nas regiões celestiais. Quando eu vivo o propósito que Deus tem para mim, quando eu me encontro com o propósito, quando eu vivo este propósito de Deus, então eu começo a trazer à existência, a materializar as bênçãos que já estão nas regiões celestiais para mim. Vocês entendem isso? Quando nós estamos fora do caminho, quando você está fora do propósito que Deus tem para a sua vida, então você não consegue acessar essas bênçãos, porque só tem acesso a essas bênçãos filhos que estão dispostos a cumprir o propósito do Pai, filhos que têm o propósito de, até se preciso for, morrer pelo propósito do Pai, porque como filhos nós temos o propósito de cumprir o propósito do nosso Pai. O meu propósito é cumprir o propósito dele, não é cumprir o que eu quero, não é cumprir o que eu penso, não é cumprir a minha vontade. Muitos estão se perdendo com isso. Por isso o diabo, que tem os seus propósitos, ele entra com tentações, ele entra com pecado,
ele provoca a sua carne, ele tenta fazer você cair. Isso foi desde o Éden, porque o propósito de Deus, que Deus tinha para o homem, foi aquilo que ele fez com Adão e Eva. Adão e Eva, no jardim, eles tinham um corpo glorificado, eles não iriam morrer. Adão e Eva, na minha revelação, cada uma da revelação que tem, Adão e Eva eram mais altos, eram mais fortes. Adão e Eva, eles voavam. Adão e Eva, eles conseguiam respirar embaixo d'água. Não havia limites para eles. O que trouxe esses limites de entendimento, de consciência, foi o pecado. O pecado limitou o homem. Foi o pecado que trouxe morte para o homem, morte emocional, morte espiritual, morte física. Foi o pecado que trouxe limites para o homem, limite no entendimento, limite na mente, limite no discernimento. Mas o plano do Senhor, ainda que acontecesse isso, o primeiro Adão que pecou, que caiu, que se vendeu com a tentação da serpente, que corrompeu o propósito, o Senhor então enviou Jesus, o segundo Adão, porque a palavra Adão significa homem. Então tivemos o primeiro Adão e o segundo Adão, o primeiro homem, o segundo homem. O primeiro homem se vendeu, o primeiro homem se corrompeu, o primeiro homem, ele se corrompeu no propósito. Mas o segundo homem, Jesus Cristo, diga aleluia, não se vendeu, embora também foi tentado, não se corrompeu, foi santo, irrepreensível, teve que vir como carne, para que todos aqueles que como carne, eu e você, pecadores, recebêssemos então a Jesus, íamos receber então a salvação. Então quando você recebe a Jesus, quando você aceita Jesus na sua vida, então o teu espírito, ele é fortalecido, você recebe então uma conexão de volta com o Espírito Santo de Deus. Então você entende as coisas de Deus, você entende as coisas celestiais. Você não é um religioso, você não é um frequentador de uma denominação, você sabe quem é Deus, você conhece a Deus. Você não adora como Jesus chegou para aquela mulher samaritana e disse: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós, os judeus, disse Jesus, adoramos o que nós conhecemos. A conhecemos porque a salvação vem dos judeus, e ela estava falando com o próprio Salvador. Diga aleluia, diga uau. Quem está entendendo a cena com as mãos assim? Estão entendendo mesmo? Diga aleluia. Então Jesus veio, o Filho veio para dar continuidade ao propósito do seu Pai. Qual o propósito que Deus tem a você como meu filho espiritual? Continuar o propósito que Deus me revelou nesta visão celestial. É o que os bispos estão fazendo nas casas apostólicas, são o que os líderes de ministérios estão fazendo nessa estrutura. Continuar cumprindo um propósito, há um lugar para chegar. Por isso, se você não decidiu ainda onde você congregar, onde ficar, nunca fique no lugar que não tenha propósito. Nunca fique no lugar que não tem fundamento, que não tenha visão, que não sabe onde vai chegar, que não tem uma estrutura que vai fazer você crescer. Porque o fundamento, a profundidade do fundamento vai determinar o tamanho do crescimento. Por isso o propósito é muito importante. Então Jesus, ele é o nosso principal propósito. Diga aleluia. E quando você acessa Ele, quando você acessa a Ele, que tem o propósito do Pai, então você consegue descortinar e acessar toda sorte de bênçãos, porque Ele vai mostrar o que é certo, o que é errado. Ele vai mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ele vai mostrar o caminho que deve seguir. Ele vai mostrar a decisão que você deve tomar. Tudo converge nele, tudo está nele, tudo é por Ele, para Ele. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga uau, diga amém. Então entenda que, diferente do que alguns pensam sobre vocação, vocação não é você escolher uma profissão, não é você escolher uma carreira segundo o que você gosta, segundo aquilo que você gosta de fazer. A palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamado. Repita comigo: vocare, chamado. Então entenda que todos nós temos um chamado. Todos nós fomos chamados. Diga: eu fui chamado. A
aponta para alguém aí, interage com ele, fala: você foi chamado. Diga aleluia. Então, se você foi chamado, alguém te chamou. E você descobre o seu propósito de vida quando você dá ouvidos à voz daquele que te chamou. Uau! Porque ele te chamou para cumprir um propósito. Assim como o profeta, então ainda pequenino, Samuel, que se tornou um profeta, sacerdote e profeta, o Senhor o chamou e disse: Samuel, Samuel. Ele ouviu a voz, Deus o chamou, e por isso ele foi crescendo e se transformou, sempre ouvindo a voz daquele que o chamou. Samuel não se perdeu do propósito. Quando você abre os ouvidos para ouvir a voz daquele que te chamou, você não se perde no seu propósito. Você não é manipulado no seu propósito, você não é roubado no seu propósito, você não é sabotado no seu propósito, porque há muitas vozes, mas quando você quer ouvir a voz do seu Criador, daquele que te chamou, então você não se perde. Diga aleluia, diga glória a Deus. Levanta a mão direita e diga: Satanás, ouça, eu vou ouvir a voz do meu Senhor. Diga: a voz do meu Pai, a voz do meu Deus. Diga: e esta voz me levará a um propósito de vida. Diga: meu Pai, os meus ouvidos se abrem para ouvir a tua voz. Diga: eu não vou me vender, não vou me corromper, não serei roubado no meu propósito de vida nesta terra, em nome de Jesus. Diga amém, 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 e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. E para te motivar, te incentivar e também te alinhar, eu quero falar sobre alguns homens, alguns personagens bíblicos que Deus chamou, e porque deram ouvidos, e enquanto deram ouvidos, o propósito de Deus se cumpriu na vida deles. Enquanto você der ouvidos à voz de Deus, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu vou repetir, vocês estão muito xoxos. Enquanto você ouvir a voz do teu chamador, do teu Criador, o propósito dele vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Isso, reaja, se expressa, dá glória a Deus aí em nome de Jesus. Juízes 13, verso 2. Juízes 13, verso 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, eis aí o nome se você quiser, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Ouça, quando Deus tem um propósito na sua vida, não tem obra das trevas, não tem esterilidade, não tem macumbaria, não tem feitiçaria. Se você está disposto a ouvir, a cumprir o propósito de Deus, porque Ele precisa de alguém aqui na terra, que quando Ele chamar, diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero cumprir não o que eu quero, não a minha vontade, mas o teu propósito. Quando Deus encontra alguém que vai dizer sim para cumprir o propósito, não há esterilidade, não há malignidade, não há maldição que prevaleça, porque Ele que chamou é o mesmo que dá vida. O que chamou é o que abre as portas, o que chamou é o que capacita, o que chamou é o que restitui, o que chamou é o que dá dupla honra, aquele que chamou é o que dá o livramento, aquele que chamou é que traz o milagre, aquele que chamou é o que fortalece, aquele que chamou é o que dá o suprimento, o alimento, a provisão, aquele que chamou é que dá a força, é que dá a ousadia. Eu não sei se você está ouvindo a voz do teu Deus, Ele está te chamando aqui, Ele está te chamando aqui, e se você dizer sim ao propósito dEle, nada te faltará, nenhum mal chegará à tua tenda, porque o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Se você crê, se expressa. Meu Deus, não importa se é estéril, Ele é Deus.
Diga aleluia. Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Presta atenção. Sabe por que esse anjo apareceu? Para Manoá. Sabe por quê? E falou com a sua esposa, porque viu neles um coração disposto a cumprir o propósito. E olha o que ele continua dizendo: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e darás à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, ou seja, com álcool. Por isso nós não bebemos de forma alguma bebida com álcool. Não beba, porque isso é uma purificação. O álcool, ele é um portal para as coisas do mundo. O álcool, ele é uma conexão com as coisas do mundo. Por isso o Senhor diz: não vos embriagueis com o vinho, não vos embriagueis com as coisas do mundo, o vinho fermentado, mas com o Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. E ainda passa aqui ainda um outro jejum, uma consagração. E não coma nada impuro, como as leis da época. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel. Ele iniciará o quê? A libertação de Israel das mãos dos filisteus. Este homem que nasceu por um propósito de os pais que estavam dispostos a cumprir o que Deus falou. O anjo, Deus chamou por meio do anjo e disse: sua esposa é estéril, mas ouça, ela vai ficar grávida e você vai consagrar esse filho. Não passará navalha na sua cabeça. Ele não vai poder beber bebida alcoólica, não vai poder comer nada contaminado, porque ele será consagrado. E se você, como pai, como mãe, cumprir o propósito, então o seu filho será uma bênção e você será uma bênção. Neste contexto, Israel estava em grande crise e Deus sabia que a crise ia piorar. Por isso que você nasceu num tempo certo para cumprir o propósito certo. Deus já sabia que as coisas em Israel iriam piorar. Olha como é que Deus, Ele entende os tempos. Ele é Deus dos tempos, porque como está em Eclesiastes, para todo tempo há um propósito, e para cada propósito há um tempo. Então Deus sabia que as coisas iriam piorar, e Ele precisava de um libertador, e procurou alguém que iria ouvir a voz, e seria uma voz consagrada, e fez com que a mulher de Manoá engravidasse. Depois de alguns anos teve então Sansão. Obedeceu, consagrou, não passou navalha nos seus cabelos, na sua cabeça, não tomou bebidas alcoólicas, que era o costume da época. Ele foi consagrado, ele foi santo, puro. E foi esse Sansão que nasceu no tempo certo e foi crescendo, foi sendo preparado pelo próprio Deus. E houve um tempo em que, nas guerras, em que os filisteus, porque sempre foi o povo inimigo de Deus, os filisteus vieram com muita violência contra o povo de Deus. Sansão já estava preparado. Você nasceu para estar preparado para esses dias difíceis. Deus te preparou para esses dias difíceis. Não tem nada em acaso, tudo é um plano de Deus, faz parte do plano dele. E Sansão, ele guerreia contra os filisteus. As escrituras sagradas dizem que Sansão, com uma queixada de jumento, ele consegue matar mais de 1000 homens, mais de 1000 soldados especiais, com uma queixada de jumento. Sabe o que é pegar uma queixada de jumento? Mais de 1000 homens. Mais ou menos assim. Fique em pé, pastor Vitor. Fique em pé, filho. Olha o tamanho dos filisteus. Porque Golias tinha 3 metros, um pouquinho mais alto que você, um metrozinho mais alto só que você. Mas os filisteus tinham essa estatura. E ele vinha com a queixada, e os homens cheios dos escudos, com as flechas, com os arcos, com uma queixada de jumento. Ele nasceu para um propósito. Sabe por quê?
Vocês lembram de Ana, que era estéril? E Ana, ela tinha um marido, Eucana. E Eucana, porque naquela época, quando uma mulher era estéril, o marido tinha direito de ter uma outra esposa. Algumas mulheres querem hoje isso. Repreende aí em nome de Jesus, amém? Para que não acabasse a geração. Então Eucana tinha Ana estéril. Ele pôde então também se casar com Penina. E Penina engravidou várias vezes e passava na frente de Ana. Primeiro filho, segundo filho, e Ana estéril. E por que Deus deu um filho para Ana? Porque Ana disse: Senhor, olha como é importante isso. Olha o propósito de Ana: se o Senhor me der um filho, eu sou estéril. Se o Senhor me der um filho, será consagrado a Ti, será um instrumento do Senhor. Vou criar no centro apostólico. Não vai sair de lá o meu filho. Ele vai participar desde o CTA, do CTC. Depois ele vai para os adolescentes. Ele vai para os Pro 5. Depois ele vai para o Manancial A2. Ele vai crescer, não vai sair do CTA. Eu vou colocar ele para ministrar. Eu vou colocar ele para cantar, para fazer os instrumentos. Eu vou preparar ele para chegar aos 5 ministérios. Senhor, eu te prometo isso: meu filho será consagrado. Se o Senhor romper com a minha esterilidade, porque eu sei que o Senhor precisa de um novo sacerdote, Senhor, porque Eli está se corrompendo, Eli está se vendendo, Eli não é mais um homem de Deus espiritual. Eu sei que o Senhor precisa de um homem de Deus, eu sei que o Senhor prezava por isso, então pode ser o meu filho. Eu sei que o Senhor tem um propósito para Israel, então se o Senhor me der um filho, meu Pai, não é para minha vaidade, não, será para o Senhor. Eu vou levar ele no templo todos os dias, fazer campanha com ele, orar com ele, jejuar com ele. E por quê? O propósito de Ana se alinhou ao propósito de Deus. Deus deu a ela não só um filho, mas 5. 5 na Bíblia fala de graça. E nasceu Samuel, um sacerdote e um profeta, simplesmente que escolheu o maior rei de Israel futuramente. Ouça, o teu propósito. Qual é o teu propósito de ter um carro? É uma competição? Qual o propósito de ministrar, de cantar? É uma exibição? Qual é o teu propósito de ter uma empresa, de ganhar dinheiro, ficar rico? É para o seu bel prazer? Ou é para o reino? Ainda que você vai ter o tempo de família, ainda que você vai ter o seu tempo de lazer, porque Deus permite. Mas qual é o propósito? O propósito é muito mais importante e poderoso do que você imagina. Se você se perder no propósito, você não consegue acessar o que já está no reino do Espírito. Ouçam, olha aqui para mim, filhos. O filho de Ana já estava no reino do Espírito, já estava lá. Ela ligou, pediu, gerou o que estava lá. Teu propósito de vida tem que ser o propósito dele. Para que você quer um casamento? Porque está em abstinências? É por isso? Ou porque você quer se juntar a um marido ou a uma esposa para cumprir o propósito do reino de Deus? Ainda que vai ter empresa, ainda que vai ficar rico, diga aleluia, mas o mais importante é o propósito. Não troque propostas por propósito. Eu já disse uma vez: o diabo tem propostas, Deus tem propósito. Cuidado com as propostas e acesse todos os propósitos de Deus. Diga aleluia, diga amém, diga uau. E ouça aqui, no meio do caminho aparece uma Dalila. Dalila foi uma espécie de serpente, como foi para Eva e para Adão. Sempre no caminho de um homem e de uma mulher de propósito aparecerá distrações. Cuidado com as distrações. Dalila foi enviada pelo inimigo para distrair Sansão do seu propósito. Na sua rota de destino, rumo a cumprir o seu propósito,
aos 5 ministérios, aos treinamentos, aos reinos da sociedade, em conquistar e vencer. Virão distrações. O inimigo, ele fez doutorado em distrações. É ele que distrai as pessoas. Ele vai tentar distrair você com alguns relacionamentos, vai tentar distrair você com o pecado, com pornografia, vai tentar distrair você com aquilo que não edifica, com aquilo que te afasta de Deus. Ele vai tentar distrair você para te afastar do propósito. Pessoas podem ser distração, Netflix pode ser uma distração. Se você não saber dominar, se você não saber a hora certa, o tempo certo, pode ser distração. O dinheiro pode ser uma distração. O teu sacerdócio pode ser uma distração se você não fizer uma coisa certa. Quantos estão entendendo? E lá em Hebreus 11:32, olha o que está escrito: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Samuel e dos profetas. Olha, onde foi aparecer o nome de Sansão? Na galeria dos heróis da fé. Sabe qual é o propósito de Deus? Colocar o teu nome na galeria de homens e mulheres de fé, que romperam os limites, que venceram o pecado, que dominaram todas as coisas. Eu estou falando para você, quem recebe em pé, recebe dobrado. O Senhor está escrevendo o teu nome. O Senhor tem para você uma história, porque se você cumprir o propósito, teu nome não será envergonhado, teu nome não vai ficar na lama, teu nome não vai ficar no chão, teu nome será engrandecido. O Senhor está hoje tomando o seu nome e escrevendo para te dar uma dupla honra. Se você crê, diga um amém, diga um glória, diga um aleluia aí. Olha como é propósito. Jeremias, o outro personagem, Jeremias 1:5. Vamos comigo? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Diga: Deus me escolheu. Está muito fraco isso. Diga: Deus me escolheu e me separou. Aleluia. Ele diz aqui ainda: e o designei para ser falido, derrotado, mendigo, miserável, doente, deprimido. E o designei para quê? Ser profeta para as nações. Desde o ventre da tua mãe, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te elegeu. Ele não disse: vai filho, nasce, vamos ver o que vai dar. Todos estão entendendo? Se tivéssemos aqui amanhã, quinta-feira, né, fazer um TBT das cenas amanhã de como você era ainda, para tentar acessar o óbvio. Que loucura. E o Senhor, vai, você, pronto, você. Enquanto você estava seguindo aquele percurso que foi gigantesco, por causa do seu tamanho, o Senhor estava dizendo: eu te escolhi, eu te designei, você será meu profeta, será um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher sábia. Vai, é você é o escolhido, não é acaso, não será abortado, não, o diabo não vai te tocar, você não será resistido, porque nada poderá te resistir. Vai, filho! Uou! Deus te escolheu no ventre da tua mãe e estabeleceu um propósito. Desde o ventre da tua mãe já havia um propósito. Você não é acidental, você é proposital. Você não é acaso, você não é acidente biológico, você é propósito divino. Se você recebe essa palavra profética, dá um salto de vitória aí, dá um glória a Deus, diga aleluia. Uau! Meu Deus! Uau! Eu posso ver como que Deus foi me escolhendo. Eu nasci, todos anotem aí, 5 de setembro. Anotou aí? Anota em negrito, itálico, entre colchetes, chaves, parênteses, sublinhado. 5 de setembro. 5
5 ministérios, 9 fala de nascimento, 70 ganhamos a Copa. Eu nasci no Hospital São Lucas. Quem foi Lucas? Médico que escreveu as cartas, o Evangelho, na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Se você cavar, você vai encontrar um propósito. Você pode não conhecer ainda, mas vai encontrar um propósito. Você não nasceu para ser vergonha. Ele não diz, vai lá, compete aí, quem ganhar vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Não foi assim. Foi Ele que te escolheu. E foi Ele que te deu vida até aqui. E é Ele que está falando com você aqui agora, para que você possa de novo convergir ao propósito divino. Um outro homem, Davi. Vocês estão firmes aí? Estou com saudade de pregar aqui, hein? Eu fiquei 4 dias sem pregar, então vou ministrar valendo os 4 dias. Salmo 139, 16. Quem escreveu esse salmo? Davi. Os teus olhos viram o meu embrião. Meu Deus, isso é muito forte. Você nunca foi apartado dos olhos de Deus. Nem um segundo Deus tirou os olhos de você. Você pode, em um momento da vida, ter tentado se esconder, ter se afastado, mas Deus nunca se afastou de ti. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus determinou os seus dias. Você, como Eva, como Adão, talvez se perdeu para um lado, se perdeu para outro. Talvez como Saul, talvez como Geazi, talvez como Judas, talvez como Alexandre o Latueiro, talvez como Hófni, Finéias, como Eli. Talvez você se perdeu em algum momento na sua vida, mas Deus te determinou para ser mais que vencedor. Deus escolheu você e determinou esses dias. O que eu determinei para o meu filho que eu deixei nascer, para a minha filha que eu criei, eu determinei um caminho de vitória, caminho de milagres. Eu determinei um caminho de bênçãos. Eu determinei um caminho de salvação. Eu determinei que serão bênçãos. Eu determinei que vão acessar o destino. Eu determinei que serão filhos de propósito, serão filhas de propósito. Eu determinei, já está escrito no meu livro. Você pode não aceitar, você pode ser rebelde, não querer, mas eu te determinei para ser o melhor. Eu determinei você para comer o melhor dessa terra. Eu determinei você para ser salvo. Eu determinei você para ser cabeça. Se você recebe, diga amém. Foram escritos e determinados. Davi alcançou o propósito. Davi foi um sacerdote. Era o propósito que Deus tinha para ele. Davi foi um rei no reino da política. Ele foi um rei, como se fosse um presidente hoje. Davi cumpriu o propósito. Ele foi um adorador. Rei, sacerdote e adorador. Ele foi trino, ele foi pleno, ele foi completo. Ainda que se perdeu, saiu da rota, quebrou um momento da sua vida, pecou contra seu amigo Urias, cometeu pecado com Betseba. Isso trouxe consequências, porque as consequências vêm e você tem que aprender a passar pelas consequências. Quem foge das consequências é porque nunca aprendeu. E você que é pai, que é mãe, não pode tirar as consequências do teu filho, da tua filha. Eles têm que passar pela consequência, porque a consequência ensina, a consequência prepara. Deus te perdoa, mas a consequência ela vem. Davi, ele passou pela consequência, mas Deus
cumpriu o propósito. Desde quando pediu a Samuel para ir lá escolher a Davi, porque Deus tinha um propósito para ele. Esse será por causa do coração. Davi tem um coração que vai cumprir o meu propósito, não dele. Por isso ele disse: encontrei Davi, Atos 17, 22, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, que cumprirá todo o meu propósito. Saul, ele se perdeu, ele começou bem motivado. Saul começou no espírito, ele começou cumprindo o meu propósito, ele queria cumprir o propósito, mas ele se perdeu, ele se esfriou, ele abandonou o chamado, deixou de me consultar, disse o Senhor. Então Deus tirou Saul do propósito. Saul não fazia mais parte do propósito de Deus, ouça, por causa das suas próprias escolhas. Tomara que não chegue um dia que Deus te rejeite como rejeitou Saul, porque não queria mais cumprir o propósito de Deus, mas sim um propósito humano. E sabe por que Deus tirou Saul? Mas Deus é amor, sim, mas o propósito é maior do que o homem. Se um dia eu me perder nessa visão, continue seguindo, porque eu vou passar, mas a visão não pode passar. Se um dia eu me perder na minha vida espiritual, como pai, como líder, no meu amor ao Senhor, ao reino dele, a visão, Deus mesmo vai me tirar, mas a visão tem que continuar. Quando estão entendendo? A visão não passa, é o propósito de Deus. O homem passa, mas a visão não. Vocês estão entendendo? Aponta para alguém e fala: o homem pode passar, mas o propósito não vai passar. O outro homem ainda. Vocês estão animados? Hoje você vai sair daqui totalmente possuído pelo propósito. Tua vida vai mudar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Lucas 1:11 fala de João Batista. Vamos comigo. Me dá 10 minutos. Lucas 1:11. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, presta atenção, filhos, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ouça, olha como que Deus, ele rompe com as causas impossíveis quando as pessoas têm um propósito certo. Hoje, o que eu estou falando é muito sério. Hoje você pode acabar com anos da sua vida de miséria, de pobreza, de falência. Hoje você pode romper com anos da sua vida, ou meses, de solidão, de enfermidade, de depressão. Hoje você pode romper com dias, semanas, meses da sua vida em que as coisas não aconteciam. Se você entender que o teu propósito tem que ser o propósito dele. Porque Zacarias e Isabel, assim como a mulher, a mãe também de Sansão era estéril, Isabel também era estéril. Uau! E Zacarias já era avançado de idade, como também Abraão e Sara era estéril e avançado de idade. Meu Deus! Isso me dá uma revelação de que me alinhar o meu propósito de vida, o propósito dele. Não existe esterilidade em nenhuma área. Não tem esterilidade que possa vencer. Não há esterilidade financeira, espiritual, ministerial, familiar. Não há esterilidade genética que pode prevalecer sobre um homem e uma mulher que tem o seu propósito ali de Deus. Meu Deus, você está entendendo isso? Uau! O anjo apareceu porque eles fizeram um acordo. Senhor, Isabel já é estéril, nós queríamos um filho. Se o Senhor nos der um filho, nós vamos cuidar dele. Ele será teu. Não será nosso, não será para nos vingar de ninguém. Não será porque a gente quer, porque queremos aumentar a família, porque queremos alguém para divertir, porque queremos alguém para brincar. Tudo isso vai ser consequência. Mas o propósito final é que vai te servir. O propósito da tua empresa, empresário, é servir o
é estar à disposição do reino. O propósito do teu casamento, marido e esposa, isso pense bem antes de encontrar um marido e uma esposa, se tem um propósito, se o propósito é o mesmo. Porque se o propósito é porque não quer mais ficar sozinho, e o do outro é porque quer um chamado ministério, então não estão alinhados os propósitos. Amanhã você vai sofrer, porque ele vai querer ganhar dinheiro, ele vai querer ficar viajando, e você vai querer uma vida espiritual, uma vida com Deus. Ainda que de vez em quando viaja, mas ele vai querer só essas coisas, e vice-versa. Há casamentos que hoje tem problema por causa disso, porque não estão alinhados o propósito dos dois. O propósito dos dois não são os mesmos, e não estão alinhados ao propósito divino. O propósito horizontal deve estar alinhado ao propósito vertical. Vocês estão entendendo isso? Então o Senhor mandou um anjo e disse: eles estão com um propósito comigo. O que eles estão pedindo é o que eu também quero. Vai lá e fala que a mulher dele vai ficar grávida. Hoje Deus vai enviar anjos na sua casa. Hoje o Senhor vai enviar anjos aqui para você. Hoje Deus vai enviar anjos quando você estiver dormindo, e vai dizer: vai, o propósito dele está alinhado ao meu propósito. O propósito dele está alinhado ao meu propósito. Não é egoísmo, não é arrogância, não é soberba, não é vaidade, não é presunção. Não, é um propósito alinhado ao meu propósito. Eu quero o que eles querem, e eles querem o que eu quero. Envia a bênção, libera o milagre, quebra, rompe com a esterilidade, porque eu amo este meu filho que estava cego, doente, sozinho. Eu amo essa minha filha que estava perdida, que estava roubada. Eu entrego hoje a bênção, eu entrego hoje a restituição, eu entrego hoje o milagre. Se você recebe, diga amém. Dá um brado de glória aí em nome de Jesus. Uau! E ele continua aqui, vamos para o fundamento. Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria. Ei, os seus filhos serão motivo de alegria e de prazer. Você não terá filho para calamidade, não terá filho para vergonha, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga uau. Ele diz aqui ainda: e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Diga amém. E ele continua ainda. Vamos comigo. Pois será grande os olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Vai de novo? Quem é consagrado não se envolve com as coisas alcoólicas desse mundo. É uma escolha. Se você é um homem, uma mulher de propósito, não pode ter mistura. Ou você é, ou você não é. Ou você é santo, ou você é misturado. Ou você é profano, ou você é frio, ou você é morno, ou você é quente. E quem mistura com essas coisas deste mundo, com as contaminações da música mundana, com as contaminações do álcool, estão vivendo na mornidão. E aqui ele fala de novo: ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Pastora Ana, desde antes do seu nascimento, já será cheia do Espírito Santo de Deus. Já vai começar a se mexer, já vai começar ali no ventre, olhando em línguas, vai ser cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque será um propósito de Deus. Será um propósito de Deus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Diga aleluia. E continua falando aqui ainda: fará retornar muitos. Olha o propósito, presta atenção, filhos. Olha o propósito que Deus deu um filho para Zacarias e Isabel. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E João Batista nasce. Ele cumpriu o propósito, foi consagrado, guardado, abençoado, seguiu os passos dos seus pais, seu sacerdote, cresceu, participou também do nosso CTC, do nosso GA,
participou do Revolution, participou do Pro 5, participou do Pro Kingdom, foi para o Connection, foi para o Manancial Plenitude, foi para a MEBS, diga aleluia, fez todos os treinamentos, porque tinha alguém que tinha feito uma promessa, e foi João Batista, que preparou simplesmente o caminho para o Messias, preparou o caminho de Jesus Cristo, cumpriu o propósito, cumpriu. Onde está o nome de João Batista hoje? Olha aqui para mim, filhos, ainda que o teu pai e a tua mãe não foram sacerdotes, não tiveram a sabedoria, Deus está te dando pais espirituais para te ajudar. Deus, com seu próprio Espírito, atraiu você para estar aqui, voltar ao propósito. O propósito é maior. Por isso você tem que ter resposta às perguntas: por que você quer cantar? Por que você quer pregar? Por que você quer governar? Por que você quer se tornar um presidente? Por que você quer ser um advogado, um médico, um funcionário público? Por que você quer participar desse concurso? Por que você quer ser um profissional? Porque se for fazer por fazer, ser por ser, vai continuar vazio, não vai cumprir o propósito. O propósito converge nele. Olha o que o apóstolo Paulo diz, vou encerrando, fica firme aí, hein? Tem propósito ainda. Só a pastora Cleusinei entendeu, tem propósito ainda. Efésios 2:10, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Você vai entender o propósito agora, hein? Amém? Realizada em Cristo Jesus, para descansarmos em nossas casas, para praticar maledicências, para fazer o quê? As boas obras. Olha um propósito em Jesus aí, os quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Você tem um propósito de praticar as boas obras, de ajudar os viúvas, os necessitados, de ajudar a obra, o reino de Deus, esta obra de Deus. Você nasceu para esse propósito, de abençoar as pessoas, de orar pelas pessoas, de visitar as pessoas, de socorrer as pessoas. Este é o propósito. Não é de você levar a sua vida, fazer o que você quer do seu jeito, não. Tem um propósito em Cristo. Segundo, Gálatas 1, verso 15, publica aí por favor. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Olha o que Paulo está falando agora. Deus me separou desde o ventre. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E agora Efésios 1, verso 4, acelera. Olha o que está em Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ei, isso é muito forte. Deus não me escolheu em 1970. Tudo que está acontecendo e vai acontecer já estava na mesa do plano de Deus. Os que iriam nascer, os que iriam morrer, os que iriam rejeitar, os que iriam amar, os que seguiriam o destino, os que iriam resistir. Tudo já está no plano, na mesa dele. Embora Deus determinou para que todos fossem salvos, mas por causa do livre-arbítrio, nem todos serão. Deus determinou que todos fossem abençoados e acessassem Jesus Cristo para serem salvos, mas por causa da rebeldia, da incredulidade, nem todos fizeram isso. Mas Deus já sabia disso, e mesmo assim me amou e te amou, mesmo sabendo dos pecados que eu pratiquei e dos pecados que você vai praticar. Então Deus, em um dos seus momentos sobrenaturais e poderosos, Ele escreveu todo o nosso futuro e destino. Desde antes de criar o mundo, Ele me criou, Ele te criou. Sabe por quê? Porque
Deus criou o mundo para nós e não nós para o mundo. Por isso nós precisamos dominar. Deus nos fez e criou a terra, e por isso deu ao homem, lá em Gênesis, domínio sobre a terra. Antes da fundação de todas as coisas, Deus nos criou. A terra era para ser um presente de Deus para nós. Por isso, os rebeldes, aqueles que não amam ao Senhor, não poderão viver nela. Vocês entendem isso? Por isso os zombadores, os falsos, os mentirosos, os escarnecedores, os idólatras, os feiticeiros, como está em Apocalipse, não podem fazer parte dessa terra. Deus está reconstruindo a terra. Tudo que está acontecendo é para uma reconstrução. Até as explosões, as guerras, as batalhas, as lutas, tudo é uma reconstrução. Isso leva você para uma preparação. Quantos estão entendendo? Agora, olha aqui o propósito. Ele me escolheu, mas tem um propósito. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Entenderam o propósito? O propósito ao qual você foi criado, para ser santo e irrepreensível. Então você tem que buscar. Por isso a visão celestial, a visão dos 5 ministérios, é uma visão de aperfeiçoamento. Vai tornando você cada vez menos repreensível, cada vez mais irrepreensível, santo, puro. Esse é o propósito. De dia em dia, de semana em semana, mês em mês, ano em ano, eu preciso estar mais irrepreensível, menos ser a chamada atenção dos meus líderes, dos 5 ministérios, do concílio, da minha liderança, da minha paternidade. Isso significa que eu estou aperfeiçoando. Quanto menos eu sou chamado a atenção, então significa que eu estou cada vez mais no propósito, me santificando, fazendo o que eu tenho que fazer, cumprindo o propósito dele, não a minha vontade. Todos estão entendendo? Esse é o propósito, que você se torne santo e irrepreensível. E ele continua dizendo aqui: em amor nos predestinou para sermos adotados. Quem é adotado aí? Como filhos por meio de Cristo Jesus. Fomos rejeitados como o primeiro homem, mas adotados em Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da o quê? Da sua vontade. Olha só, fomos predestinados. Diga: eu fui predestinado. Diga aleluia. Agora, na versão atualizada, olha o que está escrito nesse mesmo texto, Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E não poderia deixar de falar por último, em João 12:27. Jesus agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Senhor, me livra dessa situação complicada, dessa situação difícil. Me livra dessa pandemia, desse Covid. Me livra desse problema na família, no casamento, nas finanças. Me livra. Mas seja feita a tua vontade. Transforma maldições em bênção. Se é o teu propósito, então eu vou passar. Se é o teu propósito, então eu vou passar. O propósito é maior do que todas as coisas. Por isso, o plano B. Lembra do tema? O plano B
para os dias difíceis. Eu vou revelar para vocês onde está o plano B para os dias difíceis. Fique em pé comigo, por favor. Tanto o teu labor como a tua perseverança. Diga para alguém do seu lado, fala: Deus conhece as tuas obras, hein? Está de olho em você, irmão. E que não pode suportar homens maus, que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não se deixou esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe por quê? Porque senão, venho a ti e moverei do seu lugar a tua unção, a tua prosperidade, o teu milagre, a tua vitória, a tua conquista, os teus bens, tudo que você conquistou. E ele diz aqui ainda: caso não te arrependas, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, o plano B para os dias difíceis é voltar para o plano A, porque não existe plano B no propósito de Deus. Ele já fez tudo desde a fundação do mundo. Tudo já foi projetado, e tudo que ele faz é bom, é perfeito e agradável. Em momento algum Deus diz: e agora? O que eu vou fazer? Eles pecaram. Tudo já estava no controle dele. Ele já sabia que o homem ia pecar. Mas pai, por que Deus deixou então? Porque Deus realmente quer filhos verdadeiros, provados pelo fogo. Eu, por exemplo, falando dos meus filhos naturais, Bispa Júlia e Diácono Davi, não quero que eles fiquem forçados comigo. Eu não quero que eles fiquem na minha casa forçados. Eu não quero que eles façam uma viagem forçados comigo. Eu não quero. Eu quero dar amor a eles, e eles fazem as escolhas deles. Então, se eles ficarem comigo, eu sei que será em amor. E Deus também faz isso com você. Ele te deu livre-arbítrio para você fazer as escolhas. Ele poderia não ter te dado e forçar. Todos que eu criei serão meus. Não. Isso ele fez com os anjos, não comigo e com você. Quantos estão entendendo isso? Aos filhos da casa, eu falo sempre isso: se o coração já não estiver aqui, não estiver comigo, então não vem cantar não, nem vem tocar, não precisa. A obra é dele. Talvez você canta bem, toca bem, ministra bem, faz os eventos muito bem feitos, faz tanta coisa muito bem feita, mas ninguém é insubstituível, nem eu. A obra é dele. Isso aqui não é uma empresa, não. Então, se o coração não está aqui, vai para o lugar onde está o teu coração. Eu falo isso com eles, não é? É assim. Se o Diácono Marcão estivesse aqui: não, estou aqui, mas meu coração, não precisa não. A gente coloca um pendrive aqui, não tem problema. Você está entendendo? Se a cooperadora Aline estiver aqui ministrando, mas o coração dela não estiver aqui, por uma decisão, por uma liberdade, por uma escolha, não precisa. Não vem não. A obra é de Deus. A gente pode passar uns apertos aqui, outros ali, mas tudo passa. É questão de tempo. Porque do coração é que vem todas as coisas. Por isso que Deus não quer perder o teu coração. Mas se o teu coração já não está nele, se o teu coração está nos tesouros das coisas do mundo, se o teu coração está no pecado, nas coisas ilícitas, então não, pode. É melhor que seja frio do que ficar morno aqui dentro. Porque frio você decidiu. O problema do morno é que ele é inconstante, ele não decide. Então morno dá vômito do Senhor. É como se tivesse mulher grávida. Eu vi esses dias as mulheres grávidas, tem o terceiro mês, né?
Tem o terceiro. A Bíblia diz que o Senhor quer vomitar os mornos, porque quer ficar aqui, depois não quer, porque não decide que lado quer ficar. Eu quero ser santo hoje, mas amanhã eu quero pecar. Hoje eu quero, hoje, esse mês eu sou fiel, outro mês eu sou fiel. Hoje aqui o domingo eu me guardo, mas depois eu saio daqui e falo mal das pessoas. Não, Deus está vomitando. Sabe o que significa vomitar? Está colocando para fora. Eu falei, não, faz isso não. Você está atrapalhando os outros. Não fica não. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem mais prazer no frio do que o morno, porque o frio decidiu, o morno não. E com o frio você pode até ir lá e falar com ele, porque quando ele se converter de verdade, ele vai ficar quente e não vai ser escândalo para ninguém. Então o plano B é voltar para o plano A. Você pode até criar um plano B para você, plano C, plano D. Eu não sei quantos planos você criou e não deu certo, porque o único plano que vai dar certo na sua vida é o plano A, e o plano A se chama Jesus. E é o plano A. Por isso você tem que voltar ao plano A. Volta, disse o Senhor. Volta ao plano A.